Fala aí, meu povo! Boa noite para vocês, hein? Esse é o último vídeo pós-jogo do Barcelona nessa temporada. E vai deixar saudade, né? O vídeo pós-jogo, eu tenho certeza que vocês, um bando de puxa-saco, vão dizer que sim. Mas este Barcelona da temporada 24-25 vai deixar saudade. A gente não sabe se o próximo vai ser tão bom quanto, se ele vai ser melhor. Se ele for tão bom quanto, eu tô satisfeito. Tanto como alguém que gosta do Barcelona, como alguém que gosta do futebol, de assistir esse time jogar. Então, se na próxima temporada jogar do mesmo jeito, não sei quantos títulos poderá conseguir se jogar desse jeito, mas se a jornada for parecida, eu me dou por satisfeito, porque realmente foi muito legal acompanhar o Barcelona essa temporada. Do ponto de vista do trabalho, sempre a gente tem histórias para contar, alguma coisa de diferente acontece, enfim, sempre tem assunto é o que não falta. De tédio, a gente não morre trabalhando e acompanhando o Barcelona, mas futebolisticamente foi uma temporada muito legal de acompanhar e que vai deixar saudade. E aí eu já vou trazer para vocês uma coisa que vai, aparentemente, pelo menos para mim, serviu para me deixar um pouco desesperado. Hoje é dia 25 de maio, né? O Barcelona deve voltar a campo em uma competição oficial no dia 18 de agosto, quando começa a La Liga. Então são quase 3 meses. Tem todo o mês de junho, tem todo o mês de julho e ainda tem parte de agosto. Os caras vão sair de férias, o Barcelona não vai disputar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, né, melhor dizendo. Isso é bom fisicamente para os jogadores do Barcelona, em comparação aos outros clubes potentes, né, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter, PSG. Esses times vão jogar o Mundial. O Barcelona não, o que é muito ruim economicamente para o Barça. Vai perder aí 50 milhões em relação aos outros, ou até mais, em relação a alguns, quase 100 milhões de diferença, mas fisicamente sim é bom que os jogadores vão ter mais tempo de descanso. Depois tem a pré-temporada, o Barcelona esse ano vai para a Ásia, e depois começa a temporada daqui a quase 3 meses. É muito tempo que a gente vai ficar sem ver um time que diverte todo mundo, né? Você pode gostar mais do Barcelona, você pode ser muito fanático e gostar de ver todos os jogos do Barcelona, você pode ser simplesmente alguém que gosta do futebol, e talvez você que acompanha aqui você nem goste do Barcelona. E é normal, torcer para que o Barcelona perca, você pode torcer para o Real Madrid. Mas eu acho que é inegável admitir, é muito difícil não admitir que esse time divertiu muito todo mundo nessa temporada. Termina a temporada com 174 gols marcados em 60 jogos, é uma média de 2,9. É a melhor desde o trio MSN de 2015. O de 16-17 teve uma média de gols igual, mas é o melhor desde 14-15, desde o primeiro ano do trio MSN. A média de gols sofridos é bem alta, o Barcelona tomou 72 gols, a gente já falou aqui muitas vezes que a intenção é melhorar isso, né? O último jogo da temporada contra o Atlético de Bilbao, para mim, é um jogo taticamente muito curioso, porque o Atlético tentou jogar alguma coisa muito parecida com o que o Barcelona joga, não quis se defender lá atrás, quis se defender no meio campo, fazendo muitas vezes também a linha de impedimento. Quero até ver se eu acho por aqui quantos impedimentos o Barcelona teve. Não sei se eu acho isso fácil aqui. 6 do Atlético de Bilbao, o Barcelona só teve um impedimento marcado. Mas o que me chama a atenção é 76% de posse de bola do Barça. Número de passes trocados do Barcelona passa de 719 contra 217 do Atlético de Bilbao. E se a gente pega para ver as zonas de ação onde a bola esteve, foi 48% na faixa central, 32% na intermediária de defesa do Barça e 20% na intermediária de defesa do Atlético de Bilbao. O que o Atlético de Bilbao tentou fazer foi deixar o Barcelona longe do seu gol, longe da sua área. Linha alta, que o Barcelona não ocupasse o campo de ataque, que não tivesse muitas posses de bola, manter o Barcelona desconfortável, trocando bolas na defesa, e quando o Barcelona fosse correr, que os defensores corressem mais que os atacantes do Barça, né? O Yuri fez um jogo muito bom nesse sentido, de marcar o Lamine Yamal, de fazer coberturas, o Yuri Berchiche, né? Um lateral bastante experiente, ríspido muitas vezes, duro nas jogadas, mas que teve esse papel. Só que também numa dessas jogadas o Barcelona fez o primeiro gol do jogo com o Lewandowski e depois um gol de escanteio do Leva para praticamente matar o jogo em 5 minutos no primeiro tempo. Em número de finalizações a coisa já começa a ficar equilibrada, né? Se o Barcelona teve 76% de bola e o Atlético de 24%, 13 finalizações do Barça, 9 do Atlético de Bilbao, que teve mais ações dentro da área do Barcelona do que o contrário. O Atlético de Bilbao teve 17 ações dentro da área do Barça, 19, perdão, e o Barcelona 18 dentro da área do Atlético de Bilbao. Ou seja, queria deixar o Barcelona longe da sua área, queria espremer o Barcelona, deixar numa zona mais desconfortável. É muito melhor que toque na bola o Ronald Araújo, o Gavi
o Pau Cubarsí e o Eric Garcia do que toquem o Pedri, o Rafinha, o Lamine e o Lewandowski. Então que a bola fique muito mais com os defensores do que com os atacantes. E a hora que esses atacantes forem lançados, pernas para Kit Quero, para correr atrás deles. E acho que o Atlético controlou muito bem, por exemplo, as corridas do Rafinha, que é quem mais recebe bola na frente, e do Lewandowski, que não conseguiu controlar tão bem. Eu tenho quase certeza que se o Ferran estivesse para jogar, jogaria o Ferran e não o Lewandowski. Porque o Lewandowski é muito mais de bola no pé, pivô, jogada que ele vai receber sem ter que colocar na frente para correr, e o Ferran ao contrário. Quanto mais puder colocar o Ferran para correr e menos bola com ele de costas, melhor ele tende a jogar. Então já dá para perceber, apesar do Leva ter terminado a temporada com 42 gols, com os 2 que ele fez contra o Atlético, e o Ferran vai terminar com 19, com menos da metade, a diferença de características que os atacantes do Barcelona têm. Isso na próxima temporada o Hans Flick talvez possa utilizar muito mais. Se o Ferran tiver o mesmo desempenho que ele teve nessa temporada na seguinte, é uma arma, dependendo do adversário, para não se levar tanto em conta, aí tem que administrar o seu ser humano também, mas para não se levar tanto em conta a hierarquia, o número de gols do Lewandowski, mas sim a característica do jogo que você vai jogar. E o Leva teve algumas situações que ele tinha capacidade de correr e que ele foi muito facilmente alcançado, né? Tem uma com o Berchiche mesmo, com o Yuri Berchiche mesmo no segundo tempo, que ele coloca na frente, leva vantagem no primeiro lance e na hora de finalizar ele acaba sendo alcançado. E o Yuri, aliás, que fez o pênalti, né, no Dani Olmo, no último lance do jogo para terminar a La Liga. Então, para a próxima temporada, acho que pode ter esse revezamento maior dos atacantes do Barça. Mas essa tática do Atlético de Bilbao era muito arriscada, o Barcelona conseguiu aproveitar para fazer o primeiro gol, depois do segundo, como sai nesse escanteio, o Barcelona praticamente já define o jogo, o Atlético de Bilbao já estava classificado para a Champions e não foi muito para frente. De uma atuação individual do Atlético de Bilbao, queria falar do Nico Williams, jogador que já esteve na órbita do Barcelona, que o Barcelona quis muito na temporada passada, e que o Joan Laporta disse nesta semana, ou na semana passada, na última segunda-feira, que o Barcelona vai atrás de outros jogadores. O Deco já disse em 2 entrevistas que o Barcelona vai buscar pontas, vai buscar jogadores para os lados de campo, e o Laporta já descartou o Nico Williams. Parece que o perfil do Nico não é mais o perfil que o Barcelona quer, porque o perfil do Nico é um jogador jovem, de seleção, caro, com salário já muito alto. O Atlético de Bilbao, como praticamente não contrata, né, porque os jogadores que jogam lá são todos bascos ou filhos de bascos, então é um time que basicamente forma todo mundo em casa. Para manter os jogadores, o Atlético paga muitos bons salários. Então, tirar o Nico do Atlético de Bilbao resulta em ter que pagar um salário muito alto. E para um jogador que, se o Rafinha mantiver o nível que está, se o Lamine mantiver o nível que está, o Nico muito provavelmente seria banco do Barcelona hoje. E um jogador que quer jogar tanto, jovem, de seleção, esse cara no banco vai dar trabalho. Então o Barcelona deve buscar um perfil de jogador diferente, um cara que aceite mais jogar no segundo tempo, um cara que talvez tenha mais experiência para tipos de jogos que exijam mais experiência. Acho que o Barcelona deve buscar um ponta velho. Um ponta muito novo vai ter a ambição de jogar. Um ponta velho já começa a entender o que é velho. Quase na casa dos 30 ou daí para cima. O Rashford, se tivesse um salário mais baixo, por exemplo, tem um salário muito alto, e o Manchester United topasse emprestar uma temporada a mais, como pode jogar nas 3 posições de ataque, como é um cara que hoje acho que já aceitaria reserva, poderia ser um bom nome para ser esse jogador de compor elenco e de descansar Rafinha, descansar Lamine, poder descansar Lewandowski ou Ferran, dependendo de quem estiver por ali. Enfim, não sei nem qual que é a situação por conta do salário dele, que realmente seria um dos principais salários do Barcelona, e acho que a intenção não é essa. Mas o Nico deixa de ser a intenção do Barça, e no jogo de hoje o Nico deu uma canseira muito grande para o Eric Garcia, 1 contra ele era muito difícil do Eric conseguir controlar, só que na hora de finalizar, o Nico teve 2 finalizações, as 2 foram para fora, uma passou mais perto e outra não, mas a definição da jogada dele, tanto em passes como em finalizações, ainda deixa muito a desejar. De um jogador que já deveria estar pronto, né? O Nico, se eu não me engano, já tem 23 anos. Deixa eu conferir, mas se eu não estou enganado, é isso que ele tem? 22 anos tem o Nico Williams. Jogador que já deveria estar mais pronto, termina a temporada com 11 gols e 7 assistências. Os números são muito poucos, ele dá melhores sensações do que números. Porque ele consegue passar muito bem nos adversários, porque ele faz os movimentos muito bons, porque ele consegue receber a bola em boas condições também, mas na hora de definir as jogadas em passe ou em gols, o jogo de hoje mostrou muito o que foi a temporada do Nico. É um jogador ainda muito errático, que nas últimas temporadas também não fez tantos gols assim. Daria a sensação de que nessa daria um passo à frente, fez uma Euro
muito decisivo, né? Exatamente definindo bem as jogadas, mas não conseguiu ter uma temporada regular no Atlético de Bilbao. Atlético que vai estar na próxima Champions, é um dos bons times do futebol espanhol dessa temporada, em casa é muito forte, não terminou bem a temporada, como a gente viu já estava classificado para Champions e tal, mas aquela semifinal contra o Manchester United na Liga Europa competiu muito pior do que eu achava que ia competir, teve também muitos problemas de lesão, mas tanto no jogo de ida como no jogo de volta, foi presa muito fácil desde os primeiros minutos no jogo de ida, mesmo jogando em casa para o Manchester United, né? Tinha tido um gol anulado e tal, e depois o Manchester United conseguiu dominar muito o jogo em San Mamés e depois arrematar em Old Trafford. Precisa melhorar para a próxima temporada, é um clube que não contrata, que tem essa política mais do que centenária e que vai manter, evidentemente, para a próxima temporada. É o jeito do Atlético de Bilbao de viver e de sentir o futebol, mas vai ser interessante acompanhar o Atlético mais uma vez na Liga dos Campeões. E do lado do Barcelona, vamos ver como vai ser a preparação do elenco para a próxima temporada, né? Uma semana de renovações, alguns jogadores já renovaram, daqui a pouco vem aí o Lamine. O trabalho do Barça, eu acho que é muito mais de renovar e de manter esse time que é muito jovem do que de sair contratando no mercado. Não deve fazer muitas e muitas contratações, mas sim compor o elenco. Acho que precisa de laterais, acho que precisa de pontas, e de resto dá para ir administrando se os jogadores tiverem a capacidade física dessa temporada. Se os jogadores tiverem a mesma capacidade de jogar tantos minutos sem se lesionar, como foi Lamine, Rafinha, Inigo Martínez, Pauco Barci, Pedri, se esses caras, Condé, como foi boa parte da temporada, se esses caras tiverem no mesmo nível físico na próxima temporada, é um pouco mais de jogadores para compor, talvez algum jogador de característica diferente, atacante de uma característica diferente, muito rompedor. Eu acho que o Jonathan David, por exemplo, se fosse como um jogador livre para chegar, acho que poderia ajudar, mas tendo Lewandowski e Ferran para essa temporada, o timing para ele talvez não seja bom para chegar, porque já tem 2 centroavantes, mas não deve fazer super e super contratações, pelo menos não dá essa sensação, não passa essa sensação desde as entrevistas do Barcelona até pelo que o time rendeu para a próxima temporada. Vai demorar, né? Vai demorar. Quase 3 meses sem ver o Barça jogar. Tomara que o resto de times que jogam futebol ao redor do mundo deem pra gente alguma diversão como o Barça deu essa temporada. Só para finalizar, termina a temporada com o 100º e o 101º gol do Lewandowski com a camisa do Barcelona. Tinha 99 há muito tempo, se lesionou, voltou de lesão um pouco devagar, e agora chega aos 101 gols, 42 nessa temporada. Realmente uma temporada que todo mundo saiu fazendo a melhor temporada da vida, não é a melhor da vida do Lewandowski, mas é a melhor dele desde que chegou ao Barça, e uma marca de mais do que 100 gols com essa camisa é uma marca realmente muito significativa. Um atacante marcado por fazer muitos gols como é o Leva, consegue mais do que 100 gols com a camisa do Barça. Acabou, gente. Acabou a temporada. Por aqui não acabou. Essa segunda-feira eu devo fazer um vídeo sobre um resumo das ligas europeias, quem é que vai para a Champions, como é que fica, como é que foi a última rodada, depois da convocação do Lewandowski, e depois devo fazer ainda durante a semana um vídeo sobre o Xabi Alonso no Real Madrid e as possíveis mudanças táticas que ele pode fazer em basicamente todo o time, e a partir daí Liga dos Campeões. Comparar orçamento de Paris Saint-Germain e de Inter, como que eles se montaram para essa temporada, como que eles chegaram até aí, e depois um pouquinho de tática de jogo também para a final da Champions. Então, não percam os próximos conteúdos do canal, se inscrevam aí para vocês não perderem, e se puder também deixar um like e algum comentário aqui no vídeo, ajuda bastante o produtor de conteúdo. Um beijo para vocês, gente. A semana está começando, vocês façam favor de ter muito juízo a partir de agora!